Boa noite, pessoal. Aguardamos uns minutinhos para o pessoal que acaba chegando mais tarde, às vezes está envolvido no trabalho, mas é hora de dar início à nossa palestra de hoje. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença dos representantes da Prefeitura, dos colegas, os demais interessados aqui dos movimentos ligados a essa matéria. Hoje nós temos uma palestra que toca a todos, né? É interessante não só no âmbito jurídico, mas diz muito em respeito ao nosso dia a dia, que é sobre os eventos climáticos, né? Os eventos extremos. E agora, gostaria de agradecer a Comissão de Direito Ambiental, todos os colegas que se envolveram para essa palestra. Gostaria de agradecer a professora Fernanda por nos prestigiar aqui em Novo Hamburgo, conversando em São Leopoldo, especialmente para nos brindar com essa noite. Então, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Sinara, que vai apresentar a professora Fernanda, falar um pouquinho para vocês. Desejo uma noite proveitosa a todos e, desde já, nós ficamos à disposição para qualquer dúvida ou qualquer necessidade que vocês tiverem. Boa palestra, bom evento para todos. Obrigada. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui nessa noite, nosso primeiro evento. Em especial a presença dos meus colegas da Prefeitura, a secretária Roberta de Desenvolvimento Urbano, Martin, Rodrigo da Habitação, Cláudia Mira da Defesa Civil, secretário Udo, muito obrigada pela presença. Então, coube a mim fazer a apresentação da palestrante de hoje. Ela é doutora, mestre e especialista em Direito Público, professora universitária, pesquisadora, visitante na Berkeley Law School, em 2017. Pesquisadora visitante na Faculty of Law, University of Western, na Austrália, 2017 também. Professora e pesquisadora visitante na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Autora de artigos científicos e capítulos de livros. Coautora do livro Direito dos Desastres. E autora do livro, que hoje é um dos lançamentos aqui na OAB, Direito dos Desastres e Compensação Climática no Brasil, Limites e Potencialidades. Advogada e consultora jurídica na empresa Dalla Libera e Ambrosio Advogados Associados. Então, passo a palavra de imediato. Doutora Fernanda, seja bem-vinda. Bom, boa noite a todos e todas, né? Inicialmente gostaria muito de agradecer em nome da Sinara do Jefferson, que foi com quem eu tive mais contato inicialmente, ao Carlos, ao Balseira também que estão aqui, parabenizar a Comissão de Direito Ambiental da OAB pela sensibilidade de iniciar um projeto que eu tenho tido a alegria de acompanhar, um projeto com muito foco na sociedade, na importância da participação da OAB nesse contexto. Então, trabalhar esse tema, abrindo esses trabalhos, demonstra a preocupação, efetivamente, da Comissão de Direito Ambiental com algo que já deixou de ser um assunto novo, né, mas que agora vem recebendo a devida atenção. Infelizmente, né, pelo que nós estamos presenciando, mas felizmente o início de um debate, de uma conversação que traz a sociedade, que traz aqui os secretários e fico muito feliz com a presença de todos. Quando eu recebi o convite para vir aqui conversar com vocês hoje, eu pensei, olha, que maravilha que esse convite vem de Novo Hamburgo. Na verdade, eu sou da subseção de São Leopoldo, mas eu moro em Novo Hamburgo há quase 20 anos, né? E desde que eu vim morar aqui, sempre gostei muito da cidade e acompanho a evolução e as dificuldades que este município vem enfrentando. Então, poder trazer um pouco dessa experiência enquanto advogada, enquanto pesquisadora no tema para o meu município é um motivo de muita alegria, tá? Desde já agradeço muito. E a proposta hoje, então, é nós conversarmos sobre eventos extremos. Atores, limites e possibilidades, por quê? Porque nós estamos num estágio
né, da atual conjuntura social e envolvendo essa temática que nos demanda uma atenção diferenciada e não é de um ou de outro, mas de diversos atores, né? Por isso eu inicio então o título da palestra como um chamamento. Essa é a proposta, né? Diversos atores envolvidos num contexto extremamente complexo. Exatamente pela complexidade, né? Um contexto de limitações, sim, nós temos conhecimento disso, mas também, como diz um autor alemão chamado Ulrich Beck, num trabalho recente que ele tem, que se chama Catastrofismo Antecipatório. Eu acho que é isso. Esse é um momento difícil, esse é um momento de muitas limitações, mas é um momento de emancipação. É um momento de positividade, de movimentação, de ação. E é assim que nós devemos pensar, e é assim que nós devemos olhar e enfrentar essas limitações que são muitas, e logo a gente vai conversando sobre isso. Então, a estrutura da minha fala é exatamente essa. Nós vamos passar por atores, nós vamos passar por limites, que aqui eu trabalho com um termo que para mim é fundamental no âmbito do estudo dos desastres, que é vulnerabilidade, né? Então, limites aqui, entendam como sinônimo de vulnerabilidade, né? E possibilidades ou potencialidades que nós temos diante de qualquer situação difícil, nem tudo é problema. Então, eu reitero, as imagens podem parecer um pouquinho tristinhas, né? O contexto nos deixa, puxa, mas que situação, mas a mensagem, ela é de, vamos lá, tem muita coisa para ser feita, né? Então, eu queria começar com a colocação de uma diferença que eu percebo, sempre falando por aí pelo tema, que não é bem clara, né? A questão da gente perceber o que essa imagem efetivamente mostra. Essa imagem é uma imagem de uma curva normal, né? E que, no momento em que ela se move para um lado ou para o outro, ela nos traz uma noção de que uma pequena movimentação na média nos coloca numa situação extrema. Claro que esse gráfico é um gráfico que eu encontrei que trabalha a questão do frio e do calor, né? Mas isso vale da mesma forma para questões, por exemplo, como inundação, né? O que eu quero trazer com essa imagem para vocês? A questão de que desastre e evento extremo não são necessariamente a mesma coisa, certo? Na verdade, nós temos uma série de eventos extremos, hoje em dia, que por uma série de razões que nós vamos ver logo na sequência, tem a potencialidade e cada vez mais tem se tornado um desastre, certo? Então, essa é uma diferença importante para um começo de conversa. A partir disso, sabendo que eventos extremos estão relacionados a uma média que extrapola um determinado limite e gera uma situação de, podemos dizer em algumas situações, o caos social, né? Nós temos a pergunta que eu coloco para vocês. Bom, se o evento extremo, seja ele, destaco desde já, potencializado ou não pela mudança climática, porque o evento extremo pode decorrer de uma variabilidade natural também. Nós temos as duas circunstâncias, as duas e a mudança climática potencializando todo esse contexto. Então, na verdade, se eu tenho uma situação de evento extremo com cara de desastre, eu preciso compreender o que é o desastre, né? E esse é um assunto que vem sendo estudado há muitos anos, especialmente por pesquisadores das mais diversas áreas, né? Não só do direito, eu me interessei sobre o direito, mas de diversas áreas do conhecimento anglo-saxão, né? Que tem estudado tem tentado tornar palpável algo que parece abstrato, que é compreender o que é o desastre, né? Aqui eu trago para vocês os principais paradigmas ou as formas de explicar hoje no mundo o que é um desastre, né? E nós temos três principais paradigmas hoje. O primeiro deles é ver o desastre como um agente externo ameaçador, é o mais antigo, né? O segundo, que trabalha
o desastre como uma expressão social da vulnerabilidade. E um terceiro, que é o resultado de incertezas geradas pelas próprias instituições. Conversando com o Jefferson e com a Sinara, eu disse, olha, vou fazer uma fala voltada para o nosso município, né, para as necessidades que nós estamos enfrentando e principalmente agora, no final de semana, isso fica mais latente. Eu acompanhei, né, o esforço de todos vocês aí, trabalhando com essa chuva que foi extremamente complicada. Então, por isso, eu vou me focar mais nos dois primeiros paradigmas. E por quê? Porque o terceiro é um paradigma que se aplica muito mais, é uma forma de compreender o desastre, que se aplica muito mais àquilo que a gente chama de desastres antropogênicos. O que é isso? São aqueles desastres que acontecem, que decorrem do exercício da atividade normal das empresas. É o caso de Mariana, é o caso de Brumadinho. Aí nós poderíamos fazer um outro encontro para conversar sobre isso. Mas eu vou trabalhar especificamente os dois primeiros, tá? Que são os que se aplicam diretamente a questões envolvendo as cidades e as necessidades do município, especificamente em decorrência dos eventos extremos potencializados pelas mudanças climáticas, tá bem? Eu trago algumas frases para chamar a atenção de vocês. Vejam se não parece bastante comum e se não é bem rotineiro abrir o jornal ou a internet e encontrar essas frases. Chuvas matam família em São Paulo. Inundação castiga o Rio de Janeiro. Chuvas causam falta de água e energia. Chuvas fortes e atípicas voltam a castigar a região metropolitana. Não são frases bem comuns? Não são frases que vocês encontram facilmente por aí? Pois bem. E aí eu pergunto, será que efetivamente a chuva tem todo esse poder? Né? Se ela tivesse todo esse poder, nós não estaríamos reunidos numa segunda-feira na sede da subseção da OAB discutindo sobre a questão. Tampouco o direito se interessaria tanto e se apropriaria tanto disso pelo problema que se gerou enquanto fato social. Na verdade, o que eu quero chamando a atenção desse paradigma, e desde logo vocês já percebem que ele é ultrapassado, né? É que ele nos traz uma narrativa bastante limitadora. Ele nos coloca na condição de olhar para as nossas ações, as nossas omissões diárias, né? E ver o nosso quadro de vida como uma maravilha, como se tudo estivesse bem. Só que, na verdade, o que a chuva quer dizer nessas frases é que nós temos problema envolvendo os bueiros, nós temos problema pluvial grave, nós temos problemas de escoamento nas cidades e uma série de outras questões que nos colocam diante da simples observação de que as nossas decisões, né, geram um tipo de resultado. E eu sempre falo, é difícil agir, nós não temos como agir. Não agir também é um risco, né? Essa é a questão. Não agir também é arriscado. E hoje, cada vez mais, sobretudo do ponto de vista jurídico, não agir está tendo um preço, né? E quem está pagando esse preço, nós vamos ver depois, em muitas circunstâncias, é o município, né? Então, passando para olhar um pouquinho do que eu gostaria de chamar a atenção como um paradigma que é relevante, que é real, que não tem nada de abstrato, muito pelo contrário, a gente consegue, olhando a nossa realidade do dia a dia, dizer, é verdade, o que ela está falando tem sentido, é esse aqui, tá? Isso é desastre. Desastre é a expressão social de vulnerabilidade. Que vulnerabilidade é essa? Nossa, nós temos várias, nós temos a vulnerabilidade política, nós sabemos o quanto é difícil trabalhar, né, nas gestões dessas questões envolvendo risco, manter o trabalho iniciado, sabemos que isso é difícil. Nós temos vulnerabilidades institucionais, sobretudo na realidade brasileira, onde as instituições hoje estão sob todo tipo de questionamento, né? Nós temos vulnerabilidades econômicas, está difícil, a economia está extremamente complicada. O município
quem atua e conhece a realidade do município sabe como é complicado esse ente federado no contexto, né, do repasse de verbas, né, sem contar as questões envolvendo competência municipal, né, e mais do que isso, nós temos vulnerabilidade educacional e cultural, né. Eu via exatamente uma circunstância esse final de semana aqui em Novo Hamburgo nas redes sociais, né, de parte da caixa de bombas lá cheia de lixo, né, e o pessoal tirando o lixo. Então, isso tudo é um contexto de alta complexidade que faz parte, que aos poucos, né, vai sendo modificado. Se não fosse assim, se não houvesse essa esperança, nós não estaríamos aqui hoje, porque não estivemos anos atrás. Hoje nós estamos aqui, e isso significa muito. Mas o que eu quero deixar de mensagem, a partir desse paradigma, para deixar bem claro que para mim, o que é o desastre, claro, não sou eu que estou dizendo, né? Muita gente que eu estudei diz isso. Nada mais é do que uma interação de um fenômeno da natureza sobre um território que já tem uma série de vulnerabilidades, né? Então não é a chuva. Gente, eu tenho visto umas narrativas como se chover fosse ruim. Não, chover na maioria das vezes é bom, é importante, né? Então, a questão é onde essa chuva impacta. Como é que ela pega? Qual é o estado da arte aonde ela impacta? Isso é o que vai transformar, na maioria das vezes, um evento extremo num desastre, né? A magnitude, um desastre ele vai se caracterizar, dentre outras razões, pela magnitude do evento. E essa magnitude ela aumenta ou diminui a depender de como estiver o território, tá? E que território é esse? A nossa cidade, o nosso município, certo? Bem, para ilustrar bem essa ideia do que é o desastre, do que é que nós estamos falando, é isso. Na verdade, nós temos uma sociedade vulnerável, por todas as razões que eu apresento para vocês agora. Do outro lado, nós temos eventos extremos, né? Aqueles fora da curva, que acontecem, vão continuar acontecendo, independente se a gente discuta e concorde ou não que a mudança climática é uma realidade, embora eu deixe bem claro, ela é uma realidade cientificamente comprovada, né? E aí nós temos então ali a figura do desastre eclodindo, né? Só para destacar, é bastante comum quando a gente apresenta, né? Bom, do que estamos falando, o que é o tal do desastre, né? É bastante comum a gente trabalhar como se tudo fosse a mesma coisa, e não é, né? O desastre, eu coloco entre aspas, natural, ele realmente é uma das formas de tornar tudo mais didático, mas ele não existe, salvo raras exceções, né? A depender da queda de um meteorito ou de um terremoto de placas tectônicas, de repente lá no meio do mar, que não afeta ninguém, isso é um evento natural, né? Agora, considerando a influência antropogênica, não é a única, mas considerando a influência antropogênica no contexto da mudança climática, é bem difícil falar em desastre natural. E por que eu estou dizendo isso? Para conceituar algo aqui? Não, porque isso tem relevância jurídica, né? A partir do momento que a gente tira... Por que eu não gosto daquela narrativa anterior que trabalha o agente externo ameaçador? Porque ele coloca toda a responsabilidade no evento. E eu posso afirmar a vocês, isso mudou. E mudou, e está mudando, e vai mudar muito, né? E por fim, ali os antropogênicos, eu já coloquei a vocês o que são aqueles eventos tipo Mariana, né, que estão relacionados à gestão de risco das instituições, das entidades privadas, também pode ser públicas, e eu sempre chamo a atenção que a maioria dos desastres hoje, eles são uma mistura, né, representam um agente que vem, como a chuva, e impacta numa estrutura vulnerável, que pode ser a cidade, ou pode ser uma empresa, ou pode ser uma barragem, né? E aí nós temos o resultado. Então, na verdade, o que nós temos é essa dicotomia hoje, isso é o que há de mais moderno no mundo, tá? Bom, eu falei de uma série de vulnerabilidade para vocês. Falei da econômica, falei, né, da cultural, enfim, todas essas são extremamente relevantes. Mas nós estamos aqui na OAB e existe uma que é extremamente perigosa, né? Que é o que eu chamo de
vulnerabilidade jurídica, né? Vulnerabilidade jurídica em termos de desrespeito à legislação ambiental e também de dificuldade de tornar essa legislação ambiental eficaz e de regulamentá-la, especificamente no caso do arcabouço normativo envolvendo o direito dos desastres hoje, que é tudo que envolve defesa civil e seu contexto, né? Esse exemplo, essa imagem que vocês veem é ainda, tá, o maior desastre natural do Brasil. Isso aconteceu em 2011, na região serrana do Rio de Janeiro, afetou 7 municípios, e um estudo feito pelo Banco Mundial, que tem sido bastante debatido em termos de números, mas não importa, são os dados que nós temos hoje, então já são estarrecedores por si. Nós tivemos mais de 900 mortos, né? 300 mil pessoas afetadas, entendam, desalojadas, que perderam as suas casas, que perderam as suas culturas, que perderam as suas famílias, que perderam a sua capacidade de ser e existir enquanto cidadão, né? E danos no quadro de 4 bilhões. Isso é um dado que é de 2011. Né? Eu lembro, naquele momento, isso gerou uma grande parada nacional, né? E o que é triste é observar, assim como aconteceu com Mariana, e com Brumadinho, e com todos os eventos, todos os desastres que têm acontecido no Brasil, passada a euforia, né, da divulgação na televisão, no jornalismo, as coisas ficam como estão, né? E a gente segue esperando que o próximo evento aconteça. Né? É assim que nós temos vivido. Por que eu chamei a atenção desse caso especificamente? Né? Esse é lá do Rio de Janeiro. Esse caso é um caso que gerou uma série de estudos no Brasil. E um dos estudos foi feito pelo Ministério, foi encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente na época, para tentar compreender, né, se efetivamente o que se falava em relação àquele contexto era verídico ou não. Tá? Ou seja, a gente sempre procura, embora, né, o desastre, vocês devem ter percebido, ele tem várias causas, mas a gente sempre procura uma em especial. E nesse caso, nós tivemos um relatório bastante esclarecedor que nos traz claramente o problema de desrespeitar a legislação ambiental no Brasil. Ou seja, se a faixa, né, estabelecida pela legislação ambiental brasileira tivesse sido observada, muito provavelmente nós teríamos apenas um evento extremo e não um desastre. Essa que é a verdade. Né? E nós temos esta vulnerabilidade hoje como um começo de boa parte de tudo o que acontece no Brasil envolvendo chuvas torrenciais, posteriores deslizamentos, inundações e assim por diante. Né? Bom, aí vocês vão dizer assim, não, mas só um pouquinho, né, Fernanda? Isso tudo envolve uma série de complicações, porque tem áreas consolidadas. Sim, outro problema que precisa ser enfrentado, né? Outro problema que precisa ser debatido, mas que não é possível desconsiderar que topo de morro não é para morar. Não é possível desconsiderar que não se aterra banhado, não se aterra nascente, certo? Então, não se mora em cima do rio. Essa é a nossa realidade. E é talvez por isso que nós estejamos engordando, né, a lista dos exemplos de desastre, dentre outras razões. Tá? Bom, uma segunda causa de vulnerabilidade que me chama bastante a atenção e que é muito preocupante, porque se a gente não controla, né, aquilo que contribui para a mudança climática, a população mundial, então, a gente tem menos controle ainda. E esse é o segundo fator de vulnerabilidade a desastre hoje no mundo. É o adensamento populacional e ele está onde? Ele está na zona urbana. Né? As pessoas saem dos seus lugares para buscar uma oportunidade de trabalho, uma vida melhor, chegam aqui, as coisas não são necessariamente como se esperava, elas vão fazer parte daquele contexto que todos nós já conhecemos. Né? Vão subir lá, a área
de preservação permanente, lá vão instaurar as suas moradias, certo? Então, esse é um problema. Só que esse problema, vocês podem ver, nós chegaremos em 2100 a 11,2 bilhões de pessoas. E aí vocês vão dizer, isso são as pessoas, considerando a taxa de natalidade. Só que não, tá? Na verdade, isso é um dado mais recente, tá? Que nós temos sobre deslocamento em decorrência de evento extremo ou desastre. Ou, melhor dizendo, a famosa mobilidade humana no Brasil aumentou muito. As pessoas, não é mais o nordestino que está deixando a sua terra e vai lá trabalhar em São Paulo. Não é só ele. São muitas pessoas. Isso são dados que pouco se fala, né? É o tipo da realidade, a realidade do deslocado climático, ou como, né, alguns estão chamando o deslocado ambiental. Eu acho todas essas nomenclaturas meio complicadas, então eu prefiro tratar como mobilidade humana. A questão da mobilidade humana é o tipo da coisa que se vê, mas não se enxerga, né? E ela é também um dos fatores. Eu não tenho nenhum dado, não sei se a gente tem ideia de quantas pessoas vieram para o Novo Hamburgo e como é que essas pessoas se alojaram, por onde elas ficaram, como é que elas se organizaram, como é que foi esse contexto do mercado de trabalho, como é que isso ficou. Se a gente for olhar bem, a gente vai ver que elas foram parar lá onde eu falei para vocês antes, na maioria das vezes, né? Então aqui, nós temos aí 3 estados, né, em destaque no Brasil, em função de mobilidade humana, que só aumenta a estatística e a gravidade daquele tipo de vulnerabilidade que eu colocava antes. O Rio Grande do Sul é o 3º. Então, estamos aí, né? E nesses 3 estados, nós temos digamos assim, as causas, né? O que levaram essas pessoas a sair das suas casas e ir para outros locais. E nós temos as inundações e as enxurradas sempre liderando. Então, por isso que na chamada do evento aqui eu disse, olha, nós temos no Brasil muita seca. Temos, mas aqui na nossa região especificamente, e as previsões do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que aqui hoje é mais atual em matéria de mudança climática, prevê um cenário bastante preocupante em termos de inundação para a nossa região, especificamente aqui do Vale do Rio dos Sinos. Um terceiro ponto, que é só decorrência disso que eu tinha dito para vocês, é a moradia de risco, né? Eu tive a alegria de participar de uma reunião aqui com o pessoal sexta-feira, e aí a gente comentava sobre esse debate e sobre essa questão gravíssima, né? E esse é um grande exemplo, né? É também um grande exemplo do Brasil, e o responsável por eu estar aqui hoje falando para vocês sobre esse assunto, porque foi exatamente no dia em que aconteceu o deslizamento do Morro do Bumba que eu disse, não é possível, o direito tem que olhar para isso de alguma forma. Foi o Morro do Bumba que me despertou para estudar desastre a partir da observação do direito. Sabe o que é o Morro do Bumba? Ele é antes da situação que aconteceu na região serrana, um pouquinho antes, né? Foi em 2010. E ali, aquilo era um lixão, né, desativado, e as pessoas foram aos poucos tomando o lixão e lá morando, fazendo as suas casas. Eu lembro a todos nesse contexto de que sim, eles estavam numa área de risco. Todo mundo sabe, né, o que acontece, o risco que existe de morar em cima de um lixão. O pessoal que é do direito ambiental aqui sabe, nós estamos trabalhando com metano e uma série de questões, né? E, claro, com a chuva, nós temos um inchamento do solo, e isso gerou quase que uma explosão de dentro para fora. Desmoronou, matou todo mundo e acabou com toda aquela área, como vocês podem ver, né? E eu só queria chamar a atenção de uma coisa. Tinha luz, tinha água, tinha escola. As pessoas estavam morando lá porque elas tinham a sua vida viabilizada. De uma forma ou de outra, não existe o culpado. Não estou buscando culpados quando eu falo isso. Mas aquela realidade, ela se construiu a partir de um contexto maior, né? Que é a viabilização de estar naquele local. Eu não vou entrar aqui agora, claro, no debate de que, obviamente,
talvez muita gente tenha tentado tirar eles de lá, eles não tenham querido sair, tem todo esse contexto que a gente sabe que também faz parte da realidade. Mas fato é que eu queria chamar a atenção de vocês, ó. Olhem a chamada, né? A tragédia do Morro do Bumba é o triste símbolo de décadas de irresponsabilidade do poder público. Essa é a matéria, né? E é para isso que eu estou aqui, para chamar atenção, para que a gente comece a pensar e prestar atenção nesse contexto, né? Talvez um momento da própria perspectiva política mudar, né? As pessoas facilmente depois vão dizer, na verdade eu estava lá porque eu precisava, porque eu tinha tudo lá, e se eu saísse de lá ficava difícil de eu viver, não podia ficar longe das pessoas onde eu morava, então eu permaneci lá e agora aconteceu isso e alguém vai ter que responder. E eu vou dizer mais, a opinião pública está do lado desse contexto, porque sim é um contexto mais vulnerável. Sim, eu sempre escuto ou respondo a seguinte pergunta, mas desastre não é uma preocupação só do vulnerável? Claro que não, né? Nós vamos ver depois que como não, né? Mas eles são os que são diretamente mais impactados por essa realidade. Por isso que isso é uma questão importantíssima de direito público. Por isso que eu fiquei muito feliz de ver aqui o pessoal da prefeitura. Isso só demonstra o quanto vocês estão comprometidos com a questão. A última expressão de vulnerabilidade que eu gostaria de destacar é essa envolvendo a mudança climática. Tá? Esse quadro é um quadro que é feito pelo Banco Mundial, resultante das observações em relação aos eventos extremos e o seu impacto no PIB mundial desde 2007. Esse estudo vem sendo feito anualmente e desde 2016 os eventos extremos e os problemas envolvendo falta de adaptação ou má adaptação e deficiência de mitigação começaram a fazer parte dos 5 principais riscos do mundo em termos de probabilidade e em termos de impacto. Eu estou falando do Banco Mundial. Isso aqui não é nem uma organização intergovernamental que está tratando da matéria. Eu estou falando de danos, de prejuízos, de impacto no PIB. Tá? E vejam que nós temos aí, em 2019, dos 5 maiores riscos, 3 estão relacionados ao quê? Aos desastres naturais, né? A falha na mitigação e na adaptação, que nós vamos conversar um pouquinho depois do que se trata, e nos eventos extremos. Então, demonstrando claramente aquela diferença que eu fazia para vocês no final entre evento extremo e desastre. Em termos de probabilidade e aqui em termos de impacto também. Dentre os 5 maiores riscos globais, nós temos a questão envolvendo eventos extremos e desastres naturais. Né? Portanto, a chance disso acontecer e o impacto que isso deve gerar hoje é preocupação séria do Banco Mundial. Por quê? Porque eles estão pensando e trabalhando seus investimentos observando essas necessidades. Né? Aí que eu falo, não é só um cenário de tragédia, é um cenário de possibilidades também. Muito bem. Aqui é apenas um grande mosaico que acho que não está com a melhor das visibilidades, mas em vez de eu fazer o zoom, eu posso explicar para vocês. Isso aqui é a demonstração e o resumo do que é o desastre. Né? É um evento extremamente sistêmico, que, ao contrário do que pode parecer, ele não afeta apenas as pessoas que perderam a sua casa, ou que tiveram que se deslocar porque lá não puderam mais permanecer, porque os recursos naturais são escassos por alguma razão e assim por diante. Mas é um evento que impacta em tudo ao redor. Impacta no emprego, impacta no mercado, impacta no turismo. Eu pergunto para vocês têm alguma ideia de como está o turismo de Brumadinho e Mariana? Como estão os empresários daquele contexto, daquela região? O desastre acabou com eles praticamente. Né? Eles estão tentando sobreviver e eles
estavam numa área de patrimônio cultural. Isso aconteceu também num município pequeno de São Paulo, que teve um dos maiores desastres também que o Brasil não comenta, que é São José de Paraitinga. A cidade desapareceu totalmente, não sobrou nada. E se fala muito pouco disso, né? Esse quadro traz também a ligação de todos esses fatores com algo que é um chamado social. Não é apenas um chamado para o agente público, né? Não é apenas um chamado para as entidades privadas, é um chamado para o cidadão. O resultado do desastre é a violência, né? E a pessoa que sai do seu contexto e vai viver numa outra realidade, muitas vezes, que não tem nada a ver com aquilo que ele passou a vida, né? Ele sai dessa cultura e lá ele resolve enfrentar o desemprego e uma série de questões. Só para vocês terem uma ideia, os grandes desastres que aconteceram no Brasil, o Brasil não tem dois desastres só, que são de Mariana e Brumadinho, né? O Brasil tem muito evento extremo, muita consequência, muito desastre em decorrência de evento extremo que não é falado. E aí eu retorno a falar o que eu tinha dito antes. Por quê? Por quê? Né? É a pergunta que fica. Então, desastre é um evento sistêmico que tem a capacidade de gerar rupturas sociais e que, acima de qualquer coisa, lá no final, gera violência. Então, eu não tenho nada que ver com... O que eu tenho que ver que está inundado lá? Eu estou longe, estou vivendo muito bem aqui. Eu vou dizer o seguinte: essa pessoa vai sair da inundação, vai te pegar na sinaleira, amigo. Faz parte. Tá? Isso é viver em sociedade. E o que mais é duro diante do desastre e que a gente costuma não considerar: o desastre é a lente da exclusão. Eu quero resolver e contribuir para tudo isso, eu me preocupo, eu acho sério, é muito grave, mas eu quero longe de mim. Então, se eu tiver que repensar a minha cidade para trazer alguns contextos para perto, eu não sei se eu estou muito interessado. Vocês sabem do que eu estou falando. Certo? Enfrentar o desastre é complexo por conta de enfrentar a feição humana, né? Isso é um pouco do que nós temos por à frente e não tem mais como voltar atrás. Mas eu trouxe exemplos do Brasil e eu não podia deixar, né, já que nós temos tido uma série de exemplos aí, eu não podia deixar de trazer o nosso município de Novo Hamburgo, né? Essa é a Nicolau Becker, no mês de março, naquela chuva que vocês todos conhecem e sabem, né? É dessa realidade aqui que nós estamos falando. É a mesma chuva do mês de março, dentro de uma casa no bairro de Santo Afonso, né? Vejam ali a altura que essa água chegou. Essa aqui é a prova de que desastre não afeta só o vulnerável, né? Eu pergunto para vocês, é o SUS que está inundado aí na foto? Vamos voltar aqui. Não, é a Unimed, não é? Esse foi um dos maiores, uma das maiores falas que eu escutei. Gente, inundou a Unimed. E agora? Né? Não é? É isso que todo mundo disse. E agora o que vai acontecer? O que a gente vai fazer? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que típico do desastre em todos os locais do mundo é que as localidades de maior emergência, resposta de emergência, são as primeiras afetadas, que são as unidades de saúde, né? Nós só estamos entrando para o rol, né? E eu repito, não foi o SUS que foi inundado. Esse é um problema de toda a comunidade. É por isso que eu falo em atores. Cada ator com o seu papel e com o reconhecimento da sua importância, da importância da sua participação. Essa aqui é a chamada, né, do NH de domingo, né, onde nós tivemos a situação de mais de 100 milímetros em menos de 12 horas, que alagaram aí ruas e casas. Essa situação aqui é uma situação típica, né, de risco,
e que, por conta do excesso de chuva, temos aí esse tipo de consequência, né? E aí, risco de soterramento, né? Essa é uma situação que nós temos vivenciado aqui no Novo Hamburgo. Essa é a realidade de que nós estamos falando. Resumidamente, do que eu falei até agora, compreendendo o desastre enquanto vulnerabilidade social, né? Nós temos um cenário que o ideal seria dizer que é um cenário de risco apenas, mas já não é mais. Por isso, o meu interesse pessoal num trabalho que eu estou divulgando hoje nas perdas e danos. Né? Nós não estamos mais trabalhando num contexto apenas de algo que tenha probabilidade de acontecer. Nós estamos trabalhando num contexto de risco que já trabalha perdas e danos. Né? Só que nós ainda não estamos preparados para enfrentar esse risco. Essa que é a realidade. Né? Nós temos que compreender que é muito desinteressante para a evolução da situação atual partir do pressuposto unicamente do debate do culpado. Esse é um debate ultrapassado e que já se mostrou ineficaz. Né? Quem trabalha aqui no direito sabe o que eu estou falando. A pior coisa que existe no direito é o expediente au-au, né? É dele, é daquele, é meu, não é? Não. Isso não traz o que nós precisamos, que é andar para frente, né? Os americanos têm uma expressão muito boa nesse sentido, que é forward looking, significa olhar para frente. Isso não significa esquecer, tem o passado, mas pouco se olhou para isso, é uma pena que não se fez nada, o que eu fizer agora não vai fazer diferença. A justificativa da gota no oceano é a pior de todas. A gota no oceano, diante do cenário que nós estamos, faz a diferença sim. Tá? E é assim que nós devemos pensar. Bom, temos aí a limitação de estrutura, fiscais, né? Dificuldade para nos aparelharmos. Todas essas são as dificuldades que nós sabemos. Né? E aí isso tudo vai gerando o quê? Um círculo que deveria ser positivo, que eu vou colocar para vocês depois, mas que acaba se tornando um círculo negativo e o início de um novo desastre. Tá? Quando eu falei antes para os senhores que eu me interessei pelo estudo do direito em relação ao desastre, eu precisava compreender de onde é que isso vinha e se efetivamente existia esse tipo de direito ou se eu deveria apenas partir do que eu sempre fiz, né, que era do direito ambiental. E eu cheguei à conclusão que existia sim, né, e que esse modelo é um modelo que se baseia em algo que a gente chama de radicalização do círculo de gestão de risco. Isso é direito dos desastres. Né? É um ramo do direito muito próximo e muito dependente do direito ambiental, porque, na verdade, como eu disse para vocês antes, uma das maiores vulnerabilidades que nós temos a desastre é o desrespeito da legislação ambiental, e nós podemos aprender muito com o direito ambiental, mas o direito ambiental já não alcança mais muitas questões envolvendo desastre. O direito dos desastres tem a característica que está projetada para vocês. Ele se baseia num círculo de gestão de risco que começa lá na mitigação, vai passando quando essa mitigação falha, né? E nós temos visto muito isso no Brasil, para a eclosão do desastre. O que nós temos na sequência? Única alternativa, resposta de emergência, né? E essa resposta de emergência, ela é uma resposta que realmente vai fazer o quê? Acalmar, abrandar a situação naquele contexto, retirar algumas pessoas de alguns lugares, colocar no abrigo, auxiliar na busca de alguns alimentos e passou o tempo, tudo volta a ser como era antes. Aí eu pergunto para vocês, e o resto do círculo, que isso aqui não é algo que eu inventei, isso vem desde a década de 60 sendo estudado nos Estados Unidos. Né? E agora, felizmente, chegou no Brasil. Eu pergunto para vocês, mas todo aquele contexto que existia e da gente ter de perdas, danos, e da gente ter que começar a levantar tudo e começar de novo, como é que fica? Fica. Foi aqui que eu comecei, como advogada e como pesquisadora, a refletir, né? Porque o que eu via era o seguinte, o mínimo de perdas, de debate em torno de perdas e danos era a responsabilidade do poder público. Será que é só essa mesma alternativa?
E aí passamos para a reconstrução, que na maior parte das circunstâncias, dada a falta de compensação, não acontece. Né? Então, para vocês visualizarem do que é que se trata, esse famoso ramo do direito que se apropriou do desastre é de um círculo radicalizado de gestão de risco. Por isso que trabalhar direito dos desastres é ser humilde para aprender com diversas áreas do conhecimento. Né? E sem estudar estatística um pouco, sem olhar geologia, sem olhar engenharia, sem olhar uma série de áreas, eu não vou conseguir resolver a maioria das situações. Quais são as alternativas diante da vulnerabilidade ou do desastre como decorrência de vulnerabilidade social? Nós temos hoje três linhas de ações, três linhas de ação estabelecidas já por acordos internacionais, inclusive dos quais o Brasil é signatário, né, que, com forte participação da ONU também, e dos organismos internacionais de gestão de risco de desastre, que nos dizem que nós temos que seguir essa linha mitigatória de adaptação e compensação. Né? O que significa? Uma é independente da outra? Não. Né? Da mesma forma que esse círculo que eu coloquei aqui para vocês anteriormente, que gira e deveria girar de uma forma positiva, num sentido positivo e não negativo, e que por todas essas fases passa a perspectiva da prevenção, da mesma forma, mitigação, adaptação e compensação no Brasil hoje estão sendo pensadas juntas. Para fins de esclarecimento, mitigar nada mais é do que investir em energias renováveis ou tudo aquilo que pudesse de alguma forma contribuir para a gente diminuir a emissão do gás do efeito estufa, que é um dos fatores potencializadores da mudança climática. Né? Nós temos aí estratégias de adaptação que hoje vem se falando muito num contexto de cidade que recebe uma série de aditivos, né? Dentre eles cidades resilientes. E por último, a compensação. Por quê? Porque eu disse para vocês, o cenário já não é mais daquele que a gente pode parar para sentar e ver, olha, vamos mitigar. Infelizmente, a gente sempre vai ter que estar mitigando, a gente sempre vai ter que estar trabalhando na adaptação e da mesma forma, pensando já na compensação. O que é mitigar e quais são os modelos de mitigação que a gente tem? Né? Duas alternativas bem conhecidas. A primeira é chamada de infraestrutura cinza. Então, é normal que a gente pense nos diques, é normal que a gente pense nas alternativas de construção que envolve, né, toda a matéria cinza para enfrentar e tornar menos grave a ocorrência da chuva torrencial e assim por diante. Né? Essa é importante. Nós sabemos, aqui no Vale dos Sinos nós temos vários diques, e nós sabemos da importância de olhar para eles, nós sabemos da importância de mantê-los dentro do possível com menor risco, né? E da importância de observar se todo aquele monitoramento necessário está sendo feito, porque isso é perigoso, isso pode ser catastrófico, nós sabemos disso também. Mas nós temos uma outra forma de mitigar. E essa é uma forma que é extremamente importante, porque ela contribui para todo o círculo de gestão de risco positivamente, que é a infraestrutura verde, né? Que nada mais é do que o respeito à legislação ambiental, se considerar manancial, né? Que é pensar na nossa bacia hidrográfica, não é? Como é que ela está em termos de serviço ecossistêmico? Como é que ela está em relação às ocupações? Né? Isso, nós temos aqui, o senhor que trabalha diretamente com essa questão, a bacia hidrográfica é fundamental. Né? Isso envolve uma série de questões e que traz aí uma possibilidade sensacional de mitigação. Né? Porque nós podemos trabalhar toda essa mata ciliar que não vai resolver, claro que não, mas vai auxiliar muito. É um grande instrumento de gestão para a prevenção de um evento extremo se tornar um desastre. Bom, mas isso custa caro, eu tenho que plantar e manter e assim por diante, né?
não pensar seriamente aqui no Rio Grande do Sul e colocar em prática a perspectiva do pagamento por serviço ecossistêmico? Não é? Se eu estou lá dentro da minha propriedade, que está relacionada com o público, e eu estou de alguma forma contribuindo para o coletivo, vamos pensar nessa alternativa. Essa alternativa não é nova, nem no Brasil, tem estados que já são pilotos nisso. Minas Gerais é um exemplo, por exemplo. Bom, as questões com relação à adaptação hoje ultrapassam aquela linha da mitigação que pensa em preparar para o evento. A adaptação ela trabalha numa perspectiva adiante. Olha, o evento vai ocorrer, nós temos que estar pronto para que ele não se torne tão pior do que ele poderia ser. Hoje, no Brasil e no mundo, se fala num conceito moderno e que é algo que nós precisamos começar a pensar, que é o conceito de cidade resiliente. Aliás, do lado da vulnerabilidade, existe um outro conceito que é o de resiliência, que perpassa toda a ideia do desastre. A vulnerabilidade é a suscetibilidade de um terreno, de um território, de uma comunidade a um evento extremo e a um desastre. A resiliência é a capacidade de se recuperar dentro de um período mais rápido possível e da melhor forma possível, chegando próximo daquilo que se tinha antes. Porque o status quo antes já não é mais possível. O que a gente trabalha depois de um evento desse é uma nova realidade. Então, a cidade resiliente é a cidade que pensa e está pronta para o que vem por aí. E vem. Está vindo e vem mais. A cidade resiliente é a cidade do futuro. É aquela cidade que sim, vai olhar lá e talvez refletir acerca do investimento vamos ter que alagar essa área aqui que sempre inunda? Talvez. Vamos pensar em algum tipo de projeto que trabalhe a captação da água mais seriamente? Sim. Vamos envolver de alguma forma aquela comunidade nesse processo? É difícil? Sim, mas não é impossível. Existem muitos projetos pilotos. E é isso. Adaptação está relacionado com duas palavras que são muito importantes e fundamentais no âmbito do desastre, que são flexibilidade e aprendizado. Se a gente não aprende com um desastre, a gente só contribui para a ocorrência de um novo desastre. Assim é como na vida. Se a gente não aprende com algum tipo de erro, a gente vai ter aquela nova realidade novamente. E o desastre é um grande aprendizado para todas as áreas. Tá? Para isso é preciso ser flexível. Para isso é preciso reconhecer que sim, algumas coisas precisam melhorar. Assim que a gente vai rumando ao caminho da resiliência, assim a gente pode começar a pensar em resiliência. Existe um modelo muito interessante que é do Grupo de Gestão de Risco de Desastres da ONU, que hoje é o grupo oficial que tem um planejamento não apenas que se aplica ao Brasil e é muito orientado para a nossa realidade daqui, que é esse círculo, né? Que é o risco, o primeiro é o conhecimento dos riscos. Essa é a nossa primeira rota. O que significa isso? Conhecimento da realidade. Não dá para enfrentar o que eu não conheço. Ninguém fala do que não sabe. Ninguém aprende o que não viu. Se eu não conheço qual é a vulnerabilidade do meu município, eu não tenho como enfrentá-la. Isso envolve mapeamento de área de risco, isso envolve estudos de vulnerabilidade, isso envolve esses dois estudos de mãos dadas com a perspectiva da bacia hidrográfica e assim por diante. Né? A questão de conhecer e aí, então, a gente pensar em disseminar isso. Esse é um grande problema, né? Porque essa disseminação, ela envolve, sim, muito da vulnerabilidade cultural e educacional, mas, por outro lado, ela ressalta o que de importante e o papel que outros atores sociais, como a escola, a própria OAB, tem nesse contexto, que é de tornar conhecido o problema, né? E eu sempre tenho uma reflexão nesse contexto de resiliência, de cidades resilientes, de enfrentamento de desastre, que é o seguinte: aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, ela tem que ser enxergada como sujeito, não como objeto. Porque se ela não é sujeito de transformação, ainda que isso seja difícil, que isso seja algo que vem no futuro, se ele é vista como objeto,
é mais uma forma de vitimização. E não é isso que nós queremos. Isso é ruim para a sociedade, isso é ruim para o poder público, isso é ruim para todo mundo, isso é ruim para ela. Então, disseminar isso na comunidade é muito importante. Fazer, apesar das dificuldades que existem, e nós sabemos em quem nós temos que chegar para conversar, dizer, olha, quem sabe tu, vem participar aqui. Não, né? Não é tão difícil e tão impossível assim. A questão de monitoramento e alerta é um grave problema, né, no Brasil, para vocês terem uma ideia. Em 2011 foi criado o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres, que é o CEMADEM, né, que está em Cachoeira Paulista. O CEMADEM é no Brasil um acontecimento, tem um decreto que o regulamenta e está bem estruturado, mas fora o CEMADEM, que está tentando agora juntar e unir dados para auxiliar os municípios brasileiros, e eu vi o município de Novo Hamburgo está lá, né, para nos auxiliar com informações e alertas, né. Nós temos muito pouco de monitoramento e alerta de desastres no Brasil. O Rio de Janeiro está se estruturando enquanto estado. Isso que o Rio de Janeiro tem a melhor defesa civil do Brasil. Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro há 2 semanas atrás. Aquela é a melhor defesa civil do Brasil. Tá? E então, é caro se equipar em termos de monitoramento e alerta? Sim, mas existem alternativas muito interessantes e modelos muito interessantes que não são tão caros assim. E que podem ser desenvolvidos pela Defesa Civil e implementados junto com a comunidade e assim por diante. Então, é um dos maiores desafios, porque demanda investimento, mas eu reitero, a gente tem como buscar investimento. Tem como buscar fundos para desenvolver isso, para buscar financiamento para poder investir nesse tipo de coisa. Tá? Fora essas 3 situações, ou com a falha dessas 3 situações, nós não temos preparação. E nós temos novamente aquele círculo negativo. Tá? Eu acrescentei ainda essa figura, a questão da educação que eu já falei para vocês, a questão dos prazos. Tá? Gente, é muito importante, a partir do momento que a gente estabelece uma estratégia, um planejamento de ação, ou se trabalha com metas e objetivos específicos, ou se perde a credibilidade. Esse é um sério problema envolvendo a gestão pública e esse contexto todo que nós vivenciamos hoje. Né? É extremamente difícil fazer isso funcionar. Só que isso é o que vai trazer exatamente esse grupo para trabalhar a favor e não contra. Né? E governança. Esse é um tema, um assunto que eu acho engraçado, né? Porque a maioria das pessoas acha que governança é a atuação do poder público, né? Isso é bem comum. Não é. A governança, no âmbito dos desastres, é o trabalho de conjunto de uma série de atores diante de determinado contexto. E isso aqui envolve poder público, iniciativa privada, cidadão, todo mundo. Todos nós, cada um dentro dos seus limites, das suas possibilidades. Então, resumindo a história de como tornar um município resiliente, existem algumas alternativas, e a primeira delas é a interdisciplinariedade. Né? Nós precisamos unir, dentro desse município, todas as forças possíveis, todas as cabeças necessárias, todos os conhecimentos disponíveis para trabalhar num assunto, num tema de difícil solução, mas possível. Mais do que isso, estar junto e compartilhar é o fundamental. Nós sabemos que a secretaria às vezes está desestruturada, quem trabalha com direito ambiental conhece a realidade, né? Sabe que falta é uma palavra muito constante, muito comum, mas nós não podemos deixar que, com os eventos extremos que têm se transformado em desastres, aconteça o mesmo que aconteceu, que nós estamos vendo aí em muitas circunstâncias em matéria ambiental. Nós estamos começando e vamos trabalhar diferente aqui. Né? Compartilhamento. Essa é uma palavra que faz parte das ações para o enfrentamento dos desastres e de tornar o município resiliente. Eu não tenho, mas o secretário do lado tem.
de alguma forma eu tenho contatos, então eu vou buscar isso fora e vou trazer. Tem pressão política no contexto, isso é típico, é natural. Tem, tudo sempre vai ter. Nós temos aqui que desenvolver, né, a coisa que o ser humano mais tem, que é a capacidade de comunicação e de entendimento. O elemento comunicação é algo perigoso nesse contexto. Por que eu trago essa figura que pode até parecer engraçada, mas na verdade ela é triste? A pessoa que de um lado fala, você vai ser promovido, e no meio um ruído danado que não sabe qual é, do outro lado a pessoa entende, você vai ser demitido. Né? Isso é comum. A comunicação é feita para não dar certo. É isso. Ao contrário do que possa parecer. O que é fundamental? Enfrentar esse ruído aqui. E isso acontece dentro da própria administração, muitas vezes. Né? Às vezes eu recebo lá uma informação, eu passo ela adiante, ela já chegou diferente, eu passei para um terceiro que não se confirmou, depois a notícia chegou na ponta completamente diferente. Isso é péssimo para a administração pública. Péssimo. Então, comunicação nesse contexto é fundamental, precisa ser trabalhado não apenas no contexto de governança como um todo, mas dentro, por exemplo, dos municípios, né? Dentro da própria atuação do município enquanto estrutura administrativa. E essa comunicação ela tem que acontecer para evitar descredibilidade. Bom, além disso, a questão da estratégia, tá? Nós sabemos muito bem que é difícil, que nós não estamos preparados, que nós precisamos sentar e fazer exatamente algo que eu vi, achei interessantíssimo, que é o que está fazendo aqui a Prefeitura de Novo Hamburgo, né? Junto com a doutora Sinara, o Gabinete de Gestão Integrada. É isso. Nós temos que integrar as secretarias, nós temos que trocar as nossas angústias, as nossas faltas de conhecimento, tudo, e transformar em algo melhor. É assim que nós vamos nos tornar resilientes. Só que precisamos da tutela do direito para isso, então temos que padronizar as questões, temos que normatizar, temos que, enquanto município resiliente, nos observar e observar outros modelos para nos tornar fortes. Temos que agir. O município que não age não gera expectativa no cidadão de crença. Então, muitas vezes, aquele cidadão que não estava fazendo o que deveria fazer, ou que de alguma forma foi no conjunto, porque tinha uma série de questões que nós sabemos que envolvem nessas áreas, né? Segurança e outros problemas sociais, ele precisa ter certeza de que ele tem o apoio, e o poder público chegou ali e agiu. Ele vai seguir modelos, exemplos, em sérios lugares brasileiros são bem-sucedidos nesse sentido. Ele vai se sentir, a palavra do momento agora, né? Ele vai se sentir empoderado e, dentro do possível, protegido. Parceria público-privado, fundamental. A dificuldade econômica, a dificuldade de financiamento, a dificuldade de investimento, a nossa realidade dura, passa por nos abrirmos enquanto ente público para conversar com o setor privado. Existem inúmeros exemplos no mundo de situações bem-sucedidas dessa parceria envolvendo desastre. Esse é o caminho mais moderno para iniciar efetivamente a busca das cidades resilientes, para nos tornarmos adaptados e para não virarmos pura compensação. Tá? A alternativa que me veio depois de uma série de pesquisas e trabalhos envolvendo a busca de um resultado diferente daquilo que a gente tem visto. Toda vez que eu via uma inundação, porque claro, eu vivo pesquisando isso, então eu acabo enxergando muita coisa, né? Mas toda vez que eu via a condenação do poder público, aquilo vinha e me deixava preocupada. Porque a pergunta que eu fazia sempre era a mesma: será que eu tenho outra alternativa? Nós temos que pensar, porque afinal de contas, quem é o poder público? Somos todos nós somos o poder público. Então nós temos que pensar quais são as estratégias
estratégias, quais são os elementos, quais são as alternativas que nos orientam para além dessa possibilidade de simplesmente ser apontado lá na notícia do jornal ou na ementa da decisão do Tribunal de Justiça que nos condena. Nós precisamos pensar fora do contexto normal para buscar alternativas. As alternativas que eu encontrei, e eu quero deixar bem claro para vocês que a responsabilidade civil no meio da questão ali, ela serve como um óculos, um observador da realidade que hoje nós enfrentamos no Brasil e sobretudo no Rio Grande do Sul. Eu fiz uma pesquisa dos últimos 2 anos de todas as câmaras do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e comparei com as decisões do STJ em relação à matéria. As razões e as fundamentações são diversas, mas a responsabilidade do poder público tem sido uma constante. Então, para mudar, para mover, para ir adiante nesse contexto, outros instrumentos compensatórios precisam vir fazer parte dessa conversa. Existem 2 que são muito bem-sucedidos em países que têm as mesmas características do Brasil, como, por exemplo, o caso do México, né? Que é o caso do seguro e que é o caso do fundo. Outros atores, quando eu tratei de governança, falei de governança para vocês, são, por exemplo, as seguradoras. Mas a seguradora ela não vai vir conversar com o município se ela não compreender de que forma o município está enfrentando, qual é a estratégia de gestão de risco de desastre. Isso tudo envolve um contexto jurídico fortíssimo, mas, além disso, o município também pode trabalhar. Aqui, essa subseção é um exemplo, nós temos o mesmo problema em diversos municípios. Se eu, enquanto município, não posso, talvez eu possa me juntar com outro município, e assim nós vamos fazer grandes coisas. É só assim que dá para enfrentar. É através de uma estratégia. E, por se tratar de desastre, essa estratégia envolve instrumentos que agreguem camadas de gestão de risco. Não é mais só suficiente investir em medidas mitigatórias e de adaptação. Nós precisamos, além de ter a perspectiva de ser apenas responsabilizado, olhar para a hipótese de nos assegurarmos, olhar para a hipótese de termos uma outra alternativa da onde nós possamos lançar a mão e assim por diante. Não apenas para compensar as perdas e danos, mas para investir num recomeço ou para pelo menos poder pensar nessa ideia de cidade resiliente. Da onde que eu tiro isso e como é que eu comecei a me preocupar? A partir da Constituição Federal, obviamente, que é a que nos chama para o compromisso, né, de dever de agir enquanto cidadão. Todos têm a obrigação, além do direito, a um ambiente ecologicamente equilibrado. E não tem ambiente mais equilibrado do que aquele que sofreu ou acaba de passar por um desastre. Para, especificamente, o poder público, desde 2012, com a Lei 2.608, nós temos uma orientação que é das mais inovadoras no mundo, porque ela enfrenta, inclusive, a incerteza que circunda a mudança climática. Então, nós temos lá no artigo 2º o dever dos entes federados com relação à redução de risco de desastre. Temos, sim, aqui questões de bastante debate. Essa lei precisa ser regulamentada, né? Mas está ali claramente a obrigação. As medidas devem envolver atuação pública e atuação privada. Isso está na 12.608. E percebam, a incerteza quanto ao risco de desastre não é óbice para a adoção de medidas preventivas ou mitigadoras. Aqui está o fundamento. Aqui está o dever de agir. Não é um ser, eu vou, será. Não. Está aqui, com fundamento na Constituição, absolutamente legítimo. Chamando a atenção dos senhores, então, para essa questão. E para finalizar, eu trago uma ementa de uma decisão que é de 2017, apenas uma das muitas que eu vi, com relação a um pedido
envolvendo uma inundação na área da região metropolitana, que vem até em Porto Alegre, e que a ementa diz: o ente municipal é responsável pela operação e manutenção do sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre. O rompimento do dique que ocasionou o alagamento da residência da parte autora encontrava-se na esfera daqueles atos passíveis de serem evitados pelo município, já que não decorrente de causa excludente de responsabilidade. Por que eu trouxe exatamente essa emenda? Porque aqui no final está nitidamente a adoção do segundo paradigma do desastre como vulnerabilidade social. Desastre não é ato divino, não é culpa da chuva. E na maioria dos municípios afetados, aquela média é uma média que vem se repetindo e que já é conhecida. Claro, investir em alerta e monitoramento vai nos trazer dados. Dados são fundamentais nesse contexto todo que eu estou colocando para vocês, por isso que é um investimento, é muito importante. Né? Infelizmente, no contexto de mudança climática, a gente já não pode mais considerar unicamente o dado histórico. O dado histórico não serve mais. Ele é importante, mas não para o contexto hoje em que nós temos que trabalhar com mapas meteorológicos, nós temos que trabalhar com outras ferramentas que estão à disposição para enfrentamento dessa realidade. Nós precisamos reverter esse quadro. Para o bem de todos. A mudança em relação a essa realidade é uma mudança social importantíssima, certo? E aí, a mensagem que eu deixo para vocês, exatamente com a palavra que eu termino, apesar de não terem sido imagens muito bonitas, né, de as limitações serem muitas, a ideia é que nós temos que partir e sair, se vocês saírem daqui hoje com essa certeza, é que muita coisa é preciso ser feita e isso parte necessariamente de mudar. Nós precisamos mudar numa série de questões. E é possível mudar. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês com esse vídeo. Sobre mudar, eu acredito muito que basta existir para mudar. Tudo que existe muda. Meu poema de hoje diz: é preciso mudar. Caminhe por outra rua, mude os móveis de lugar, use aquela roupa velha, na pressa, pode esperar. Corte e pinte seu cabelo sem seguir nenhum modelo, pois é preciso mudar. Pinte a parede da sala sem medo de se sujar, devore a lasanha, a coxinha, sem culpa por engordar. Frequente novos lugares e respire novos ares, pois é preciso mudar. Escreva uma carta à mão e esqueça o celular. Visite alguém que faz tempo que não vem lhe visitar. Fale mais, digite menos, construa em novos terrenos, pois é preciso mudar. Aprenda uma nova língua, talvez volte a estudar. Tome mais banhos de chuva, deixe a vida lhe banhar. Pule muros e barreiras, crie novas brincadeiras, pois é preciso mudar. Meu povo, a mudança, até na dor, basta a gente observar. Deixar a casa dos pais, mesmo querendo ficar, ver amigos indo embora, sentir a dor de quem chora, sofrer também é mudar. Perder aquele emprego, não ter grana para gastar, estudar para um concurso e mesmo assim não passar. Ser largado, ser traído, se sentir meio perdido, tudo isso é mudar. Enfim, o vento que às vezes leva é o mesmo vento que traz. Leva o velho, traz o novo, se renova, se refaz, transforma agito em sossego, desconforto em aconchego e faz a guerra virar paz. A vida, o mundo, o tempo nos mudam desde criança. Modificam nossos sonhos, renovam nossa esperança e a mudança mais feroz, fazendo tudo de nós um dia virar lembrança. O tempo é um piloto doido que gosta de acelerar. Não vê placas nem sinais e sempre vai avançar, modificando o sentido. Faz viver virar vivido. Basta um segundo passar. Para mudar basta existir, ninguém pode controlar, pois tudo que é vivo muda. Viver é se transformar, viver é evoluir. E ao deixar de existir, até morrer é mudar.
Bom,